conselhos de carreira aí, 18 anos programando, mandando um abraço aí pro nosso queridíssimo Infelab, né? Meu Deus, deixa o like aí, galera, se inscreve no canal, dá aquela força para nós. Infelab, o nome da fera. Esse é o vídeo, ó, conselhos de carreira, 10 anos programando, né? E aí eu vou também dar aqui a minha completude, vamos comentar e reagir esse vídeo aqui. E aí eu, no caso aqui, como já estou há 18 anos, eu vou falar um pouco mais a respeito dessas paradas, né? Muito me chama a atenção esse ambiente que ele tá aqui, que tem uns negócios, umas ferramentas, né? Uns negócios de hardware. Eu mexia com uns trem desse aqui na faculdade, né? Uns osciloscópios, umas paradas assim que não é tão ligado, pelo menos, com a minha área de atuação, que é a programação web, programação Java, né? Então vamos ver o que ele tá falando aqui. Esses são os conselhos do Infelab, tá ligado? Eu criei esse canal para compartilhar um pouco o que eu sei. Eu tenho alguma experiência, não tanto quanto eu queria, mas tenho alguma experiência. E aí eu vejo que... Eu parafraseando essa frase sua aí, eu tenho algum cabelo e alguma barba, não tanto quanto eu queria, né? Mas eu tenho algum cabelo, meu sonho era ter um cabelão desse aqui, ó. Mandando um abraço pro Madem, mandando um salve Calvão Bueno. Aliás, galera, você que quer mandar seu Pix aí, manda seu live Pix aqui. Você pode mandar com a live, com a voz do Calvão Bueno, inclusive, para animar a nossa live, né? Em breve eu tô indo aí fazer uma prótese capilar, né? Meter uma barbona estilosa aí para ficar mais estica, mas meu sonho mesmo era ser que nem esse rapaz aqui, ó. Esse cabelão de metaleiro, essa barba, mas infelizmente é genética. Será que tem uma prótese capilar assim, grandona desse jeito? Preparando uma próxima geração de desenvolvedores e às vezes a galera tá um pouco perdida. Então eu quero trazer algumas dicas aí, mais de carreira do que de tecnologia, para você que está pensando agora em fazer transição de carreira, para você que está querendo começar, para você que está na faculdade. Então o pessoal no LinkedIn me aborda bastante, eu acho bem legal isso, o pessoal vem conversar comigo e eu tento tratar todo mundo bem, apesar da correria. Então esse é meu canal, eu não tenho tempo para fazer vinheta, para cuidar igual os outros caras cuidam, os outros caras legais cuidam, porque eu não tenho muito tempo. Então eu tento ser o máximo sucinto e já sem muita delonga passar o que eu quero passar para frente. Inclusive é meu caso aqui também, eu não tenho muito tempo, eu deixo tudo mais ou menos padronizado para tacar-lhe pau e fazer, né, o máximo de tempo possível. Que eu tô dedicando aqui no canal é criação de conteúdo mesmo, sabe? Tipo assim, eu evito ao máximo edição, essas coisas, tudo, criação de miniatura, toda essa parte burocrática eu tenho que deixar o mais ágil possível para focar em conteúdo, tá ligado? Então, falando de carreira, que é o objetivo desse vídeo, para quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu sou dev embarcado, esse é o meu lab e eu atuo há mais ou menos uns 15 anos na área. Eu comecei fazendo coisas em assembly para Z80, para o microprocessador Z80. Comecei trabalhando como freelance, ajudando alguns colegas aí, e depois eu acabei trabalhando numa metalúrgica durante algum tempo, e lá eu conheci gente boa na engenharia, e acabei indo para engenharia, e aí foi o meu contato com o desenvolvimento em si, e aí eu fui para a carreira de computação. Então minha formação original é eletrônica, eu fiquei bastante tempo trabalhando com embarcados, e acabei me envolvendo bastante com software. Então chegou uma hora da minha carreira aí que eu consegui ir para coordenar uma equipe de software. Trabalhei com Java, .NET, fiz coisas em C++, fiz coisas a server-side de C++. Então essa é a minha carreira. Eu quero contar um pouco, alinhando as coisas aqui, como funcionou, como que eu cheguei até aqui hoje. Hoje eu trabalho em uma empresa que tem mais software do que hardware, trabalho em um banco. Então a primeira coisa que as pessoas perguntam bastante por aí é: faculdade, vale a pena? Não vale a pena? Então aqui só para dar uma resumida também aqui para mim, eu sou um programador Java, sempre atuei com sistema corporativo, nunca mexi com parte de hardware, essas coisas, né? Só a parte de software mesmo. Sabe que o hardware é a parte que você chuta e o software é a parte que você xinga, né? Mandando um olá pro Rod, chegando aí na nossa live, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. E ao longo desses 18 anos eu atuei também em alguns bancos, atuei em empresa do varejo, empresa automotiva, empresa de saúde, empresa do exterior de mídia. Agora no momento estou trabalhando na Walt Disney Company aí, né, como terceirizado lá, remotamente aqui do Brasil.
E minha vida sempre foi software, né? Eu nunca mexi com hardware, com essas outras coisas. E Java, né? Java, React, Kotlin, aplicativo nativo, Scala, mais esse mundo aqui da JVM, vamos dizer assim, essas outras coisas, não tanto .NET como ele falou aí. Eu já estive em cargo de Tech Lead também, né? Em projeto assim, mas o meu negócio mesmo é programar ali, codar, então faz uns freela e tal. Eu penso sempre na carreira mais como um caminho de conseguir grana, né? Então meu foco é a grana e aí eu tento ganhar o máximo de grana possível que eu puder, minimizando a energia e o tempo gasto. Essa é a filosofia tranquilista de carreira aí. E por isso que a progressão de carreira para mim em outros cargos não interessa, porque eu quero trabalhar na minha casa. Então eu não quero ser um tech lead, um negócio assim que eu dependo de estar indo fisicamente na empresa, fazer reunião, esse tipo de coisa. E também tem o lado de lidar com pessoas, que é uma parada que eu não gosto, principalmente no trabalho remoto, lidar com pessoas através de reunião. Eu acho muito chato. E no presencial tem que ficar indo lá para lidar com as pessoas, então é mais chato ainda. Não que eu não gosto, eu gosto de subir no palco, fazer um som, imagino que ele também deve fazer aí, ele deve ser roqueiro, né? Não discuto com o roqueiro. Mandando um abraço aí pro professor Olavo de Carvalho e também pro nosso querido Leandro Carnal, né? Pra gente não ter briga, a gente comemora, a gente manda abraço para todo mundo. Mandando um salve aí para Maria Mila. Ela descobriu o vídeo da minha esposa cozinhando, fazer um canal para ela, que ela quer mais receitas, ela ensina bem. Pois é, aqui no canal temos a playlist Cook Adventure, né? Onde saem os vídeos aí da Tranquilinha fazendo as suas maravilhosas receitas, tá ligado? Que decisão que eu devo tomar? Então, para não seguir, até uma linha que eu critico, não seguir a bala de prata, faculdade, ela é importante, porém, vírgula. Porque pensa comigo aqui. Você está num processo seletivo e a gente sabe que muita empresa, o RH é de 40 anos atrás, né? Então eles valorizam bastante diploma. Isso é verdade também, concordo com ele. Eu não sou formado, eu tranquei a faculdade em 2012, né? Depois de 6 anos fazendo faculdade. Não que eu fosse burro, mas eu mudei de uma faculdade para outra, e aí nesse processo de mudança mudou muito a minha grade de horário. E aí, por que eu mudei de faculdade? É o melhor motivo, né? Porque na faculdade que eu fazia, ciência da computação, era só tinha esse curso na faculdade, no prédio lá. Então era na PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo tem o seu campus que fica ali naquela região da Pompeia. Lá tem todos os cursos de humanas e tal. Agora o curso de ciência da computação ele ficava num campus ali próximo ao Mackenzie, né? Então não tinha mulher, velho, era só ciência da computação e não tinha mulher. Eu queria muito encontrar uma namorada, na época não existia Tinder. Aí eu mudei de faculdade pra isso, pra ver se eu arrumava uma namorada. Olha só como era gado demais. Mandando um abraço pro Rasta lá. E no fim não arrumei namorada nenhuma, não peguei ninguém também na outra faculdade, mas pelo menos eu tentei. Então esse é o ponto, é você que vai fazer ciência da computação. Então hoje em dia eu acho que tá um pouco diferente, né? A gente tem mais mulheres na área aí, tá mais assim, você pode conviver mais e tudo mais, essas coisas. Mas, e tem os aplicativos também, não precisa conhecer ninguém em faculdade, até porque hoje em dia você vai fazer EAD e coisas assim, mas é um ponto interessante você reparar, né? Esse fato de que na nossa área, de fato, não tem tanta mulher, assim, a proporção de mulheres para homens, ela é, assim, ridícula. Deve ser 9 homens para uma mulher, e olha lá, nessa época da faculdade mesmo tinha 40 alunos no primeiro ano e tinha apenas 2 meninas na turma, né? Então é uma proporção assim que era bem ruim, né? Pensando que às vezes naquela época lá o pessoal ia pra balada, ia pra bar, essas coisas aí pra conhecer pares. Eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca fiz essas coisas, então eu conheci minha primeira namorada inclusive na igreja, né? Acabei conhecendo lá. E enfim, é mais ou menos por esse caminho aí. Mas independente de uma coisa ou de outra, o diploma ele faz falta às vezes tem umas vaguinhas aí que não dá pra eu passar. Às vezes eu fico quietinho, não falo que eu não tenho diploma também. Eu tenho um currículo de 12 páginas onde eu coloco a falta de diploma lá na última etapa. Eu falo assim, ó, curso retomando no próximo semestre. Eu nunca vou retomar meu curso. Pra quê? Que eu vou destrancar a faculdade e ficar fazendo curso? Não vou. Mas eu ponho lá pra dizer que pelo menos um dia pode ser que eu volte. Eu já cheguei a entrar em empresa, ser contratado e trabalhar lá por mais de 2 anos sem nunca entregar o diploma. O pessoal ficava pedindo diploma, vou lá pegar, e nunca ia pegar.
Tá ligado? Mas o ponto é, se você puder ter o diplominha aí, é bom, é melhor. Hoje em dia eu sei que não tem mais a cela especial, né? Não tem mais esse incentivo aí a que você tire o seu diploma, mas eu sou do time aqui do nosso amigo de que é bom você ter seu diploma, cara. Tem o diploma ali, termina a faculdade, faz as paradas. Inclusive é o que eu faria, tá? Eu cometi um grande engano na minha vida, que eu estudei com bolsa integral, né? E aí, em determinado momento, eu larguei a faculdade para só trabalhar. Eu não devia ter feito isso, não. Eu devia ter ficado com a bolsa integral sem trabalhar, só cursando ali e depois, terminado a faculdade, ir atrás das coisas, né? Mas era uma outra época também. Hoje em dia, nessa crise que tá aí, é importantíssimo você começar a trabalhar enquanto você ainda está na faculdade, porque assim você consegue aproveitar o seu status de estagiário, que aí você consegue começar a trabalhar e ganhar experiência, né? Em termos de carreira, eu não diria que essa escolha que eu fiz foi ruim, de trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo. Ela só foi ruim porque chegou uma hora que eu fiquei muito cansado e larguei a faculdade para lá. Fiquei só trabalhando. Então, se você é o cara que tá pensando em carreira, você vai fazer isso. Você vai fazer uma faculdade e vai fazer o estágio antes de se formar. Nem que você use um subterfúgio para isso. Você pode usar de subterfúgio. Você pode fazer toda a sua faculdade ali, né? Naqueles 4 anos e deixar uma matéria ou outra para você fazer depois. Como se fosse uma DP, né? Você pega umas 2, 3 matérias ali do último semestre e aí na faculdade você pode escolher quais matérias você vai fazer em cada semestre. E aí você fica uns semestres fazendo uma matéria só e fazendo estágio, porque aí você não fica sobrecarregado. Ou seja, você tem o status de estagiário, né? Que possibilita você entrar na faculdade e ao mesmo tempo você não está gastando ali o dia todo trabalhando e a noite toda estudando, porque fica uma coisa realmente muito desgastante, né, para qualquer um. Mas, mano, faculdade é um tema interessante. Faça sim sua faculdade, tire seu diploma que vai ajudar, vai facilitar a sua vida, inclusive no trabalho pro exterior, né? É relativamente comum você fazer essas coisas. Olha só, o Cauê falando que na sala dele de ADS tem 87 alunos, né, e 6 mulheres, então tá mais ou menos a proporção de antigamente, na minha época, né? O Walter Assink chegando por aqui, o Maiden falando que o nosso amigo aqui, ele é headbanger, né? Metaleirão, raiz, muito bom, muito bom. Pode achar que não, a sua família pode achar que não, eu posso achar que não, não importa. O RH de algumas empresas valoriza. Então, por isso, se você tiver um curso superior, já é um ponto a mais para você conseguir uma vaga. Isso eu tô falando de conseguir emprego, eu não tô falando de conhecimento. Existem faculdades e faculdades para conhecimento. Então, se você quer aprender, você tem que escolher bem tua faculdade e ainda não dependa só da faculdade. Nesse tempo de experiência, eu acompanhei colega que dependeu da faculdade. O cara achava que eu vou para aula e tá tudo bem. Eu aprendo lá e não preciso correr por fora. As faculdades, elas cospem muita gente por ano. Então, se você cair nessa malha, nesse pano, fica difícil você sair. Você tem que ter algum diferencial. E não é questão de competição, e não é questão de se esforçar. Não, é que o mundo ele é injusto. Então, se você assumir que o mundo é injusto, você vai começar a enxergar as coisas com outros olhos. Isso aí que ele falou é verdade. Inclusive, eu acho que a experiência, ela conta mais do que a faculdade, né? Eu tive colegas que eles eram excelentes alunos, mandando um abraço pro Walter aí, por exemplo, é um cara desse. Meu cara era excelente aluno, só tirava nota 10. Ele até trabalhava na própria faculdade, fazendo aquelas coisas ali de monitor de laboratório, essas coisas assim. E quando ele se formou, ele teve dificuldade de conseguir o emprego dele, porque ele não tinha experiência como programador, né? Ele tinha experiência ali de laboratório, dessas coisas, então ele ficou um tempo patinando para conseguir o seu emprego, né? Porque a faculdade tem realmente esse problema, né? Ela principalmente a que a gente fez lá, né? Ciência da computação não é um curso assim tão bom nesse sentido das coisas que você aprende pro mercado, né? Ele acaba sendo mais um negócio acadêmico, uma parada assim que não serve para você que quer ser dev, né? Quer trabalhar remoto pra gringa aí e fazer seus dólares, né? Tudo bem que ciência da computação, se você for formado, até te dá vantagem lá. Os algoritmos que você aprende a resolver na faculdade de ciência da computação, se você não esquecer, vão te ajudar a passar ali no processo seletivo, né? Mas de uma maneira ou de outra, a experiência prática, ela grita nesse sentido, né? E aí fica essa dúvida, né? Eu, se eu fosse um jovem lá, com bolsa integral, meus 20 e poucos anos ali, morando com os pais, eu sempre falo isso aqui, eu estudaria de manhã, que era o horário que eu fazia a faculdade. Detalhe, é mais fácil você conseguir bolsa integral de manhã também do que à noite, que é menos concorrido, porque a galera quer tudo ir estudar de noite
para poder trabalhar de dia. Então, se você vai de manhã, não tem quase concorrência. Eu mesmo passei em primeiro lugar lá na Bolsa Integral. Eu faria isso aí e à tarde eu iria treinar na academia para manter a saúde, o shape, essa parada em dia, que também ajuda no raciocínio mental. E aí teria meu diploma hoje. Provavelmente teria começado a carreira um pouco depois, demoraria mais para chegar em níveis sênior e tal, mas de uma maneira ou de outra, para que a pressa, né? A gente vai aposentar mais mesmo, então a gente pode aproveitar um pouco mais de juventude, teria aproveitado mais coisas ali do meu pai com saúde, essas paradas assim, né? Então seria mais ou menos nessa linha aí, uma coisa que eu gostaria que você parasse para pensar, né? Dessa importância da experiência profissional, obviamente da importância de você ter um diploma, uma coisa que vai te ajudar, mas a terceira mano, é sua juventude, cara. É uma época ímpar da sua vida que não vai voltar nunca mais. Nunca mais. Você que tá com 18, 20 anos aí, mano, nunca mais na sua vida você vai ter tanta energia e tanta saúde igual agora. Depois dos 30, 40, 50, você vai ficando mais quebrado, mais cansado, começa a aparecer doença. Você não consegue aproveitar a vida do mesmo jeito, né? Então pense nisso. Guarde um pouco da sua energia, da sua saúde, do seu tempo para desfrutar dessa fase maravilhosa que você tem. Principalmente você que tem os pais vivos ainda, pode morar com os pais, mas não tenha tanta pressa assim não. Vai mais devagar nesse sentido. Acho que meu amigo Wagner ele fez mais certo do que eu, porque ele aproveitou mais a juventude dele do que eu, que ficava trabalhando de dia e estudando de noite. Inclusive hoje em dia com o EAD, com o trabalho remoto, um jogo fica um pouco diferente, né? Mas na minha época eu tinha que acordar às 5h30 da madrugada, sair de casa para ir pro escritório, ficar o dia todo fora, pegar um puta trânsito para ir pra faculdade, sair da faculdade 11h30, meia-noite, chegar em casa lá na quebrada morrendo de medo de ser assaltado, tomar um tiro e dormir para repetir no outro dia, né? Então era uma vida assim que eu não sei se vale. Isso me custou muita coisa em termos de saúde, de experiência, de coisa que eu não fiz, né, ao longo dos meus 20 anos. Aí cheguei nos 30 e pouco, quebrado, com diabetes, cansado pra caralho. E eu atribuo muito disso ao estilo de vida bosta que eu tinha nessa época aí, quando eu comecei a trabalhar aos 19, até eu me tocar dessa realidade quando eu tinha 28 anos, que foi, eu falo, quando eu me aposentei, né? Eu falei, não vou mais trabalhar, foda-se, não sei o que, essa fase que eu tô até hoje, né? Tô trabalhando de uma outra forma, mais tranquila, mais sossegada, mas não com aquela visão que eu tinha antes, dessa gana de pensar e viver por estudo e por trabalho, por carreira, tá ligado? Então a faculdade ela é legal porque você aprende. Eu conheci professores excelentes na faculdade. Eu comecei algumas faculdades e não fui para frente. E acabei ali estudando em uma mais ou menos, só para pegar o papel. E eu admito isso, eu estudei muito por fora. Eu tenho uma biblioteca de livros grandes, eu adoro estudar por livro. E faculdade para mim é o seguinte, tenha a certificação, tenha o papel, que uma hora um RH aleatório vai te cobrar. E aí eles podem dar desculpa, não, você é muito bom, mas a gente está preferindo quem tem ensino superior. Isso, e tem vagas, inclusive, se você não tiver ensino superior, você nem entra no processo, principalmente setor público, né? Que ia ser bom demais trabalhar no setor público, e também setor europeu. A Europa é muito chato. Os Estados Unidos é mais liberal, assim, fala, mano, você entra aí, você tem habilidade, você faz o trabalho, nós te pagamos, já era. Agora, a Europa, meu amigo, que tem de projeto europeu lá, que é ruim também, a Europa é ruim que você trabalhar aqui no Brasil, você tem que acordar 4 horas da madrugada, porque o fuso horário não favorece você. Mas, assim, a Europa tem essa mania, velho. Portugal, França, ali tem muita vaga, velho, que os caras falam, não, mas você tem que ter o diploma. E não pode ser qualquer diploma, não. Se você tiver um tecnólogo, por exemplo, não serve, né? Eu só queria pontuar essa parte do estudo por fora, né? Eu nunca estudei fora da faculdade. Minha faculdade era boa, era uma Mackenzie, né? E aí eu estudava lá e quando eu fui trabalhar, eu comecei a estudar no dia a dia de trabalho, né? Então eu nunca tive essa questão aí. Pra falar que não, na minha carreira, acho que eu li 1 ou 2 livros só. Um era de JSF, Java Server Face, e os outros eram da faculdade, ali, Deitel, como programar essas paradas, mas também eu não li tudo, só fiz alguns exercícios, né? Eu sempre fui um cara mais do digital, mesmo lá nos anos 2005, 2010, que a internet não era como era hoje, como ela é hoje, mas eu precisava fazer alguma coisa, eu ia lá, pesquisava, né? Por exemplo, fazer uma aplicação Spring. Como é que eu faço? O que é o Spring? Abre o Wikipedia, vê lá. Spring é tal. Beleza, sei o que é Spring. Dá um exemplo de como faz o Spring. É assim e tal. Então, eu sempre fui mais duas coisas, né? Digital, eu gosto muito do mundo digital. Não gosto de coisa física, papel, livro, essas coisas. Não curto. Meu negócio é o digital, onde eu posso copiar, colar, usar Ctrl F, essas coisas, né? Eu gosto de usar essas ferramentas. E a outra parte também, esse aprendizado sob demanda, né? Uma habilidade que eu fui desenvolvendo aí ao longo dos anos. Pra quê? Pra conseguir, mano, tem um problema, eu sei resolver, eu resolvo. Tem um problema, não sei como resolver, eu aprendo a resolver ele e resolvo, né? Inclusive no meu curso, eu te dou aqui toda
toda a base que você precisa, né, para poder resolver problemas sob demanda com bastante eficiência. É o curso Jovem Tranquilão. Ele está aqui, ó, disponível para você. Você pode comprar lá, vir ser meu aluno hoje mesmo, tá certo? Mas cadê meu curso? Tá aqui, ó. Aqui está meu curso. Oh, ainda bem que é o meu próprio merchan, tudo atrapalhado, não tem problema. Curso Jovem Tranquilão, você vai aprender aí com um profissional com 17 anos de carreira na experiência, né? E aí, ó, tem essa aula específica aqui sobre o algoritmo de resolução de problemas, que é o que você precisa, né? Que é aquela ideia, em vez de você ler tudo e se preparar para quando o problema chegar você resolver, não. Você tem um problema, você otimiza o seu processo de aprendizado para que você aprenda o que você precisa e resolva aquele problema, entregue, ponha dinheiro no bolso, pega o próximo e assim vai, né? É mais ou menos essa ideia para que você possa, pensando aqui na proposta do tranquilismo, né? Que é você ter qualidade de vida. Você vai fazer um trabalho, vai ganhar dinheiro e vai ter tempo para aproveitar o dinheiro. Na outra abordagem, você fica trabalhando e estudando. Você estuda para trabalhar, trabalha para estudar, para trabalhar mais. E aí você não consegue usufruir, né, do resultado do trabalho. Então, essa aula específica aqui, ó, ela está no módulo 3, né? No módulo 3, aula 2, o algoritmo de resolução de problemas é o ouro que você precisa aí para ter tempo. Você que é um dev que está estudando demais, trabalhando demais, vem aqui nessa aula, compra o meu curso, apenas R$359, né? Tá baratinho o meu curso aqui, o curso Jovem Tranquilão. Tô deixando o link para você aí. E aí você vai lá e vai aprender para você evitar, né, de ter que gastar tempo. A gente já não tem muito tempo, mano. Então, só as 8 horas que a gente gasta trabalhando já é demais. Então, a gente tem que otimizar essas horas, fazer tudo o que for para ganhar dinheiro nessas horas e, se puder, até reduzir um pouco essas horas e nas outras horas a gente ir gastar e aproveitar o dinheiro, né? Que o único objetivo de trabalhar é ter o dinheiro e gastar o dinheiro e melhorar a vida. A gente sabe que é basicamente para colocar num PowerPoint e falar: aqui 95% tem superior. E aí basicamente você vira um alimentador de PowerPoint. Mas se tu puder fazer, cara, faça. É o conselho que eu te dou. Pô, eu não concordo, Fernando. Beleza, cada um. Mas na experiência que eu tenho, eu vi funcionar ter. Né? Quanto à faculdade é isso. E procure aprender por fora. Eu pretendo falar disso no futuro, que tem uma artimanha para você realmente aprender, que quando você pega um curso superior, você olha para a grade e tem a referência bibliográfica. Pega a referência, pega os livros e lê os livros. Isso vai te ajudar a passar na prova e isso vai te ajudar a sair na frente de todo mundo. Por quê? Porque hoje o pessoal, infelizmente, não tem muito hábito de ler. A gente tem tecnologia, tem ChatGPT, tem tudo, mas os livros estão aí há, 6 mil anos. E basicamente tudo que a fonte de informação que a gente tem, ela está bem documentada em livro. Então você pega aquela coleção do Donald Knuth de algoritmos, é uma leitura pesadíssima, só que você gasta, 15 minutos por dia lendo aquele negócio, a sua cabeça abre, você não precisa ser o conhecedor de soluções, né? Você precisa conhecer caminhos para resolver. Então a leitura, além de exercitar o pensamento crítico, que é outra coisa importantíssima que você tem que ter, ela vai te mostrar caminhos que você antes não sabia que existia, né? Você não vai depender de caminhos prontos. Você vai conseguir ali trilhar caminhos para resolver problemas que grande parte dos profissionais não consegue. E esse é um ponto também interessante que eu acho legal de pontuar, né? 2 coisas. Primeiro que isso aí eu acho que é um grande problema para a galera que tá... O pessoal vai começar a ler livro, vai achar chato e vai largar. Tá ligado? Esse que é o problema que a gente tem, né? Não é todo mundo que vai ter essa disciplina de pegar um livro ali pesado e ler. Então, entra nesse fator que eu acho que é o maior risco para qualquer pessoa que entra num curso aí, que seja qual for, mas na área de TI, você tem uma proporção maior, parece, né? Que de entre 40 pessoas que entra, 2 ou 3 só se formam. Porque as pessoas, o próprio curso, ele traz um monte de coisa chata, não é um negócio estimulante, né? Não é que nem você pegar um projetinho, né? E fazer hands-on ali. Você pega um projetinho de front-end, por exemplo, o React, você faz, já vê o negócio aparecendo na tela, você muda uma linha de código, muda a cor do negócio e tal. É um negócio que te dá um feedback instantâneo e te torna mais motivado a estudar. Agora, quando você vai para essas coisas mais teóricas, a menos que você tenha uma vocação, né, para esse tipo de coisa, aí você vai sentir na pele quando você pegar um livro ali, se você vai ficar animado, não vai. Eu detesto, cara, livro físico, meu Deus do céu, não gosto não. Se for para ler, eu gosto de audiobook, os livros que eu já falo, que eu já li na vida, tudo audiobook, que eu ponho no fonezinho e fico ouvindo enquanto eu vou treinar, ou então leitura digital, né? Porque aí eu gosto muito de ficar deitado, aí eu deito de um lado, deito do outro, mas eu realmente não sou um adepto da leitura, né? Eu nunca fui.
E eu vejo que pesa isso muito pra galera, né? Então a galera pode ser que desanima seguindo esse caminho. E um outro ponto também é que eu acho o seguinte, né? A gente pensando naquela história do Pareto, né? Você tem 20% do conhecimento resolve 80% dos problemas. Os outros 80% do conhecimento só resolve 20% dos problemas. Então, pensando numa abordagem prática, né, pensando em você ter tempo livre, vamos dizer assim, né, você não gastar tanto tempo estudando e trabalhando, pensando que estudo e trabalho é a mesma coisa, né, um negócio que você faz para ganhar dinheiro, né, e aí você tem que ter tempo para gastar o dinheiro que você ganha, mais ou menos essa ideia aqui que eu falo aqui do canal, do Tranquilismo, dessa filosofia aí. O que acontece? Você também otimizar o seu estudo, você tentar achar ali, claro que isso é uma arte, é difícil, mas você saber os 20% de conhecimento que você precisa para resolver 80% dos problemas. Esses 80% de problema, inclusive entra aí, não deveria entrar, mas os algoritmos avançados que você precisa para passar em processo seletivo para gringa. Você chega lá, faz um algoritmo super avançado, no trabalho você vai mudar a cor de botão. O mundo ideal seria, se você vai trabalhar mudando cor de botão, você deveria só aprender a mudar a cor de botão. E aí acabou, você devia ser testado mudando cor de botão, passar para a vaga e trabalhar mudando cor de botão, porque aí você não desperdiça o seu tempo estudando coisa que você não vai precisar. Mas já que o mundo ele é assim, né, então você precisa saber esses algoritmos aí, você precisa praticar a solução desse negócio, principalmente pensando nesse lado da carreira aí internacional, que eu acho que é o objetivo de todo programador hoje, né, onde você tem moeda forte, você tem trabalho 100% remoto, você tem grandes empresas aí do mundo, né? Então, tudo bem, o livro é uma forma, se você é um leitor, você é uma pessoa que na sua vida pessoal gosta de ler e tudo mais, mano, só vai a fundo, pega livro, lê e tal. Agora, se você é uma pessoa mais do digital, que nem eu, né? Tudo isso você tem alternativas no digital também. Em vez de ler um livro, você pode ver uma videoaula, ver um curso online. Você pode ler um artigo também, né? Que às vezes é mais resumido. Eu não gosto de documentação porque eu penso assim, eu preciso resolver um problema aqui desse tamanho. Se eu for na documentação, eu tenho que ler uma caralhada de informação lá, filtrar aquela informação. Então eu falo, caralho, não tenho tempo pra isso não. Minha piscina tá esperando pra eu nadar, a estrada tá esperando pra eu dar uma viajada, minha cama tá me esperando para dormir, minha esposa para nós dar uma namorada. Então eu penso sempre nisso, né? Eu vejo essa escassez grande do tempo de vida que eu tenho e falo, mas por que eu vou desperdiçar meu tempo lendo um negócio aqui se eu posso ir na outra fonte que vai me dar um negócio que soluciona o meu problema, né? Claro, eu entendo essa questão que você ter uma visão mais ampla, como ele bem falou aí, vai te ajudar a resolver uma gama maior de problemas. Vai, mas eu não quero ser esse cara que vai resolver essa gama de problemas, não. Eu quero só resolver os problemas que eu tenho que resolver, pôr dinheiro no bolso e curtir o dinheiro. Basicamente, o meu foco maior tá em curtir a grana que eu ganho com a programação do que de fato em programar, né? Programação, trabalho, tudo. Por mais que eu goste de programar, é só um meio para eu fazer grana, e aí a grana para frente é o que acaba me interessando, né? Então eu vejo esse lado, né? Claro, você vai falar, de repente a pessoa que estuda e pega essas coisas, ela acaba tendo uma gama maior ali, você vai passar em um processo seletivo mais complicado, com uma big tech lá, e vai conseguir aquele emprego, vai ganhar muito mais dinheiro, sim, é verdade, isso aí não dá pra gente negar, né? Mas de uma maneira ou de outra é uma coisa assim que na maior parte do tempo acaba sendo um conhecimento que ele fica meio que descartável, porque você lê um negócio, você lê aquele calhamaço, vamos supor, em vez de você aprender os 20% de conhecimento que resolve 80% dos seus problemas, você vai aprender os 100%, só que você só vai usar os 20%, os outros 80% você esquece. E aí você vai ter que ler de novo e aprender de novo, que é uma das dores que eu tenho hoje em dia, né? Na época da faculdade eu era bom em resolver algoritmo, essas paradas. Hoje em dia eu nem lembro mais, porque, quantos anos fazendo CRUD? 18 anos fazendo CRUD, eu não lembro mais de algoritmo de bubble sort e não sei o que. Aí você vai fazer os testes da gringa, você tem que saber esse negócio, né? Então a dica que eu dou para você, principalmente para sua carreira mais a longo prazo, esses algoritmos, essas coisas que você aprender a resolver, continue exercitando. E como você pode fazer isso? Participando de processos seletivos, tentando sempre vagas ali em grandes empresas e coisas desse tipo, nem que seja só para você exercitar, né? Você também pode entrar aqui no site, né, do HackerRank, ó. Tem o HackerRank, tem o LeetCode, né? Você tem esses dois aqui que são as principais ferramentas que você tem aí. E aqui você consegue fazer desafios que são muito pedidos em empresas gringas. Tô focando em empresa gringa aqui porque eu acho que é o destino de qualquer programador é trabalhar para gringa, né?
é o sonho natural de todos nós. Ninguém quer ficar aqui no Brasil tendo que trabalhar presencial, híbrido, morar lá em São Paulo, que também é uma outra coisa que rouba a tua vida, seu tempo, sua energia, suas possibilidades, né? Então, tanto no HackerRank quanto no LeetCode aqui, são sites para você fazer isso. E lembrando que, né, dentro dessa gama de habilidades aí, desses 20% de conhecimento que resolve 80% dos problemas e alavanca o seu resultado, o estudo do inglês eu acredito que seja a coisa mais fundamental aí para qualquer pessoa interessado em estar na área de tecnologia, né? Então vem aqui na English Bay, ó, a sua escola de inglês online, né, com conteúdos gratuitos. Faça um plano aqui, ó, com o meu cupom Jovem Tranquilão, você tem 10% de desconto em qualquer plano aqui, ó. Por exemplo, o plano Live Class R$ 49,90 por mês, e você tem acesso aqui, ó, além das bibliotecas de material, aulas ao vivo, suporte com professores, você tem os grupos de conversação, onde você pode ir várias vezes na semana ali treinar o seu inglês com outras pessoas, com a participação do professor lá, Júlio e outros professores da English Bay, que vão te ajudar ali nas suas dúvidas que você tiver, tá certo? E a English Bay é totalmente online, você tem o aplicativo, você tem o site, você não precisa ir lá estudar como fazia os Incas, os Maia lá em 1700 em 1302, os caras iam ter que ir lá estudar inglês. Hoje em dia você não precisa mais, você estuda na sua casa aí, sossegado com a English Bay, e se torna preparado aí para entrar aqui no HackerRank, no LeetCode, que são plataformas que tá tudo em inglês aqui, né, para você resolver problemas. Então, essa é a forma que eu te aconselho, né, para você manter esses conhecimentos que você adquire aí na faculdade e não perdê-los ao longo do tempo, tá ligado? Bom, sobre como começar no mercado de trabalho, né? É outra coisa que o pessoal acha que, poxa, eu estou fazendo faculdade, então tem um caminho certo a se seguir, que é o estágio, que é esse Dev Júnior. Não necessariamente. Na psicologia, a gente tem um termo que se chama controle por regras, que é basicamente você é ensinado que tal jogo é feito daquela forma, e se um dia as variáveis desse jogo mudarem, você demora um pouco para descobrir que mudou. Então, a vida, ela não é tão linear assim quanto é ensinado pra gente. Nesse tempo de experiência que eu tenho, eu vi que muita gente, eu mesmo, eu nunca fui júnior. Eu já entrei, eu consegui uma oportunidade e já entrei ali a nível pleno pra frente, com responsabilidade. Então eu não tive essa fase. Então muito cedo, aos 24 anos, eu já tinha uma equipe que eu tomava conta. Então, para mim, foi bem, não foi linear. Muita coisa me deu bastante medo, me deu bastante... Nossa, eu não consigo fazer isso. Só que eu acredito que foram esses desafios que me cutucaram e fizeram eu estudar. Porque hoje eu tenho 30, né? Eu comecei aos 15. Comecei com livrinhos assim, ó, no curso de eletrônica, falando de Z80. E aos 15, 16 anos, tudo bem que não eram coisas extremamente complexas, mas com o curso do Senai, com as coisas, eu já entrava numa empresinha pequena, fazia um controlador ali para portão, fazia alguma coisa. Comecei a programar o PIC, que eu acho que todo mundo de embarcado um dia já colocou a mão no microchip PIC, e isso me ajudou, fez meus neurônios ligarem, né, formar rede neural, e isso foi muito bom. Então não parta muito para o controle de regra, para você tem que arrumar um estágio, você tem que arrumar uma vaga de júnior. E nem uma empresa de tecnologia. Eu comecei numa metalúrgica. E isso eu falo por mim, mas eu tenho alguns exemplos de colegas, por exemplo, já teve colega que não era nada a ver com desenvolvimento, mas o cara trabalhava na padaria e estava fazendo engenharia mecânica. Um trabalho que o cara fez nessa padaria, eu não consigo explicar direito, mas o cara automatizou forno. Então, dava horário de manhã, o forno já ligava, já começava a fazer as coisas e tal, sozinho. Então, o cara meteu uma automação numa padaria. Então, se você, em vez de ficar esperando ali pela oportunidade certa, você conseguir se inserir, sei lá, entra numa contabilidade. Todo mundo tem problema de software. Todo mundo. E essas empresas menores, é uma oportunidade única que você tem para evoluir, para chegar lá e falar, eu vou testar isso aqui. Por quê? Porque ninguém tá fazendo, cara. Isso aí que ele tá falando, eu concordo, tem esse caminho, né? Não foi meu caminho foi bem padrão mesmo. Eu comecei como estagiário ali numa empresa, era pequena a empresa que eu entrei. Se fosse hoje a gente falaria que era uma startup, né? Mas já era uma empresa que tinha um software, eu dava manutenção nesse software, e depois eu fui para uma consultoria maior, fui trabalhar numa empresa de varejo, né? Um cliente de varejo, então
O que eu vejo, né? Esse outro caminho que ele tá comentando aí, no caso, você... Meio que parece até um negócio meio de freela, né? Que ele fez ali, fazer um projeto aqui, outro ali. É interessante, é um outro caminho, né? É interessante ver essa perspectiva, não é o que eu acabei trilhando ali. Mas, assim, tem alguns detalhes, né? Que acabam, eu acho, né? Pelo menos na minha opinião, se você vai para um negócio que já é mais dentro da área, né? Você acaba caminhando melhor, assim, vamos dizer, né? Porque imagina, você sem experiência, começando a sua primeira oportunidade profissional, de repente numa empresa ali, onde seu cargo nem é desenvolvedor nem nada assim, vai ser uma coisa bem diferente que você vai fazer daquilo que é a rotina de um programador. Então, de repente, sei lá, em um ano, fazendo alguma automação, alguma coisa por conta, assim, que você faça numa empresa, que nem falou de contabilidade, essas coisas assim, você não vai ter tanta experiência, vamos dizer assim, quanto se você tiver numa empresa estruturadinha onde você é um estagiário de dev. Aí você vai chegar lá, vai ter os projetos da empresa, vai ter o GitHub da empresa, vai ter todo o ciclo de desenvolvimento, que quer dizer, na metodologia ágil ali, o Git Flow que você tem, você vai ter tudo isso já estruturado e você já começa a fazer um trabalho parecido com o que se faz mais no mercado, né? Então eu acho que, na minha opinião aqui, se você for para um estágio normal, né, seguir esse caminho estágio, júnior, pleno, sênior, você acaba tendo um caminho mais, digamos assim, como é que eu posso dizer, mais padrão, vamos dizer. A maior parte das pessoas vai seguir esse caminho. Você tem como fazer dessa outra forma? Você tem. Mas veja, o nosso amigo aqui, como é que é o nome dele? Esqueci, mandando um abraço pra ele lá. O Infilab, né? Ele é um cara fora da curva, bicho. Pô, com 24 anos já tá gerenciando aqui. Primeira oportunidade já começar como pleno, isso aí é outro padrão. Não é uma parada assim tão comum, né? Apesar que começar na carreira com uns 15 mais ou menos, foi o meu caso também. Eu comecei a mexer com site, com essas coisas, formatar computador e tal, mais ou menos com 14 anos. Coisa relacionada, né? A área de tecnologia não era programação específica, né? Programação mesmo eu fui começar com 19 anos, no meu primeiro estágio ali, e desde então eu tenho sido programador Java. Só que eu nunca cheguei essa rapidez que ele falou de poucos anos já tá liderando equipes, essas coisas. Não, muito pelo contrário, né? Eu fui ser tech lead, foi na pandemia isso, então eu já tinha ali meus 14, 15 anos de experiência, porque um tempo também não curti, eu gosto mais de estar como executor, de fazer tarefa, pegar card, entregar, esse é o mundo que eu me dou melhor aqui na nossa área, né? Então a galera tá mandando aqui no chat, o Matheus Ramos falou que ele não é júnior, né? Ele entrou como júnior, mas na real ele é estagiário até hoje, né? Que isso é uma coisa também, quando eu era estagiário, eu cheguei a ser vendido como sênior, né? Eu tinha um contrato de estágio ali com a empresa, mas no cliente onde eu fui atuar, que era o grande banco brasileiro, aí, o maior banco brasileiro, lá eu era vendido como sênior. Os clientes falavam assim, a gente tá vendo que você é novinho aí, chega de Tempra, né, para trabalhar, no Tempra com 12, 13 anos de uso, a gás natural. Falava assim, não, pelo que a gente tá pagando aqui pela sua hora, dava para você chegar de BMW X1. Na época eu não sabia, talvez você não saiba, mas a BMW X1 é uma BMW que é um SUV. Então você pensa, se uma BMW já é cara, imagina uma BMW grandona, né? Que é claro, na época não era essa daqui, mas é um modelo parecido, né? Então, é um negócio assim que... Esse negócio de cargo também é muito relativo, né? Eu, mesmo quando... Eu tenho essa impressão até hoje. Tem algumas coisas que eu fazia quando eu era estagiário, era mais complexa do que o trabalho que eu faço hoje em dia como sênior, assim. Eu lembro de construir sistema do zero, desenhar a arquitetura do sistema. Esse caso aí mesmo era a manutenção de um sistema bem complexo, que até um colega foi lá, o Luciano Campi, né? Que já é falecido, ele trabalhava comigo lá. Ele foi o cara que me ensinou a debugar, né? Ele foi o sênior. Eles mandaram eu com o sênior lá, o sênior montou o ambiente e me ensinou a debugar. E aí depois eu só pegava as tarefas e dava conta de fazer, dado esse conhecimento que o sênior me passou. Isso é um ponto também, se você está na área de programação como programador, atuando em grandes empresas, essas coisas, você acaba tendo, além do ambiente mais estruturado, as tarefas mais padronizadas que você vai fazer, você também pode contar com a ajuda ali de colegas. Isso aí tanto no presencial quanto no remoto. Tá? O pessoal fala que o presencial lá você vai estar do lado da pessoa, mas mano, pelo amor, o sênior foi lá comigo no primeiro dia, nos outros dias ele me dava suporte por Skype, eu mandava texto para ele lá, tinha uma dúvida, mandava, ele respondia. Então, isso é independente, só de você estar na empresa ali e ter pessoas mais experientes que você, mesmo modelo remoto, você já vai conseguir aprender coisas que você teria mais dificuldade se você estivesse seguindo o seu caminho sozinho, tá ligado? Você começar a fazer, você vai ser diferente. Mas eu sei que tem empresa que você é o diferente e não te reconhece.
você já vai ter a experiência. Então, de qualquer forma, você fez, não te reconheceu, você pega a experiência que você ganhou e vai pro próximo. E essa é a maneira que você vai se inserindo na área, né? Algumas pessoas, elas têm que cavar a própria vaga. Elas têm que... poxa, eu tô aqui numa empresa de um frigorífico, cara. Não tem serviço para mim. Cara, dá um jeito de criar uma vaga para você. Porque, como eu disse, o mundo não é justo. Então, por mais que você estude, eu estudei, eu tiro notas boas, o mundo às vezes vai olhar e falar, não, a gente não vai criar vaga para esse cara. E aí você tem que dar seus pulos. Quanto à evolução da carreira, né? Aqui é um ponto que eu queria... Principalmente hoje você, que é júnior, né? Você tá passando por um momento que muita gente que se diz sênior tá criando curso, tá vendendo. Você vê programador, eu, por exemplo, eu programo em C++. Eu poderia criar um canal e falar, não, pessoal, porque C++ agora é a linguagem do momento e compre a minha formação, a minha mentoria. Eu acho que quem me conhece sabe que eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre esses vendedores de curso, né? Eu não sou muito a favor, principalmente a galera que fala assim, eu vou criar um curso, aí o pessoal vai comprando, eu vou ter uma renda passiva. Que aí é opinião minha, tá? Eu acho extremamente... eu não tenho nem palavras, né? Mas eu acho extremamente errado você... criar uma renda passiva em cima de gente que já está em uma situação meio vulnerável porque é o cara que quer aprender, né? E aí o cara não tem régua. Por exemplo, eu vejo o curso, eu abro, eu olho, vejo uma, duas aulas e falo, isso aqui é um lixo. Ou eu abro o curso, olho e falo, pô, esse cara aqui, ele entende. Existem os dois mundos. Mas o cara que é iniciante, não. O cara que é iniciante, ele olha e fala, poxa, esse curso é legal desse cara, tem muita avaliação, o pessoal coloca 5 estrelas aqui, tantos mil alunos, eu vou comprar. Só que tem um porém. Quantos desses alunos estão empregados, né? Então, exercite sempre. Esse é um conselho mais pessoal que eu dou para você que está começando. Exercite o pensamento crítico. Tente separar o que é marketing do que realmente é algum profissional qualificado fazendo curso. Eu criei esse canal. Era uma boa, Infolabs, você fazer seu curso sim, cara, tem que fazer. Isso aí é uma coisa também que a gente pode parar pra pensar um pouco, né? Essa mentalidade meio que anti-grana, tá ligado? De tipo, dinheiro, negócio meio errado e tal. Não. Mano, faz dinheiro, velho, faz aí, você tem seu conhecimento, compartilha ele, né? O grande valor do curso tá no seguinte, o fato de que uma pessoa já foi lá, já leu os livros, ou já fez aquela coisa ali, tem experiência, estrutura, e coloca para você poder ir lá e comprar e aprender de uma maneira diferente de você ler o livro, né? Tem aquele livro legal aí, ó, do Tim Ferriss, que eu sempre falo aqui, né? O Trabalhe 4 horas por semana. Nele ele fala um pouco a respeito disso, né? De você, como é que você faz para fazer um curso, por exemplo, um caminho, né? Você pode ir, ler os 5 principais livros a respeito daquele tópico, estruturar as principais ideias e transformar num curso e vender um curso. Você meio que está vendendo um resumo, né? O trabalho que você está fazendo nesse caso é o trabalho de pegar um formato ali, que nem você, o Infolabs já fez bastante, né? Ler aquele livro denso, como você falou, chato, que ninguém está disposto a ler, e mastigar ele e colocar num formato mais bonitinho, para as pessoas irem lá e assistirem. É um trabalho com valor, tá ligado? Não é assim uma coisa tipo, trabalho, que às vezes tem essa questão também, né? Muita gente fala isso, nossa, meu cara só leu um livro e transformou em curso e tá ganhando dinheiro. Sim, isso é empreendedorismo, você tá tirando o conhecimento de um lugar onde ele vale pouco, vamos dizer assim, um livro, uma coisa chata que o pessoal não quer ler, e você tá trazendo ele para um formato digital onde as pessoas querem consumir ele ali, e vai consumir de uma maneira ou de outra. Tudo bem, você pode falar sobre qualidade, essas coisas aí do curso e tudo mais, mas isso aí também não é tão diferente da própria faculdade, da própria escola, né? A gente entra na escola lá e fica lá estudando aquele monte de coisa, depois não serve pra nada, aí você entra na faculdade, estuda pra caralho também, aí você arruma um emprego, você tem que estudar de novo, porque o que a faculdade te ensinou não resolve seus problemas, né? Então é uma parada de você fazer assim, é uma forma também de você ter uma forma de trabalho, acho que é mais ou menos isso, né?
De você fazer o seu produto, você acredita, você faz o melhor que você pode, você vende, às vezes um preço ali acessível, né, para as pessoas terem acesso. E eu acho que até cabe um pouco daquele raciocínio da política, né, mano? Porque, pô, talvez tenha tanta gente ruim vendendo curso porque os caras bons não estão vendendo. Então faz seu curso aí também, mano. Vende o curso aí pra galera compartilhar o conhecimento, né? Acho que o próprio canal do YouTube, eu vejo aqui que no seu canal você já tem alguns conteúdos, né, a respeito das coisas que você conhece, né, de Linux, né, já tem meio que um curso, né, aqui que você está fazendo. Então, pô, parabéns pela iniciativa, acho legal e acho bacana, hein? Muda um pouquinho essa ideia, mano. Eu acho que você vai ter muito a contribuir aí com a área, porque você é um cara que manja, que tem conhecimento profundo e é o tipo de cara que deveria sim estar fazendo seu curso, vendendo seu curso e pondo um dinheirinho no bolso, tá ligado? Que é sempre bom, né? Ué, o que aconteceu ali? Fazer curso, eu não vou vender curso, eu não vou ter formação, eu não vou fazer mentoria, eu não vou fazer nada. Então, tenha pensamento crítico. Agora, uma vez que você entrou na empresa, tal, você está ali fazendo seu software, seu emprego dos sonhos, e como que você cresce? Um erro que eu falo a gente, né, de exatas tem, é achar que só saber resolver vende, só saber resolver promove. Então, saber resolver não promove, cara. O mundo corporativo, eu falo com propriedade de causa. Hoje eu estou mais tranquilo, eu estou numa empresa legal, mas no passado existe muita politicagem. Principalmente em empresa, as que eu disse para você entrar, que são empresas menores, né? Empresa maior se tem um negócio mais... Mas empresa menor tem bastante. Pô, mas eu sou chegado do dono, sou chegado do... Então, acho que o único conselho que eu tenho para vocês é: sejam 2 vezes melhores e saibam vender o trabalho de vocês, porque não adianta você resolver um problema enorme e não saber comunicar que você resolveu. Não adianta você ir lá e criar um sistema que resolve vários problemas e não saber tirar 5 minutos e, infelizmente, fazer um PowerPoint mostrando os pontos, né? Porque se existe chance de crescimento e você quer que as vagas certas sejam ocupadas pelas pessoas certas, é hora de largar um pouco o código e virar um pouco marqueteiro, porque o mundo é assim. Cara, essa é a habilidade humana mais valiosa, a habilidade do conhecimento, né? Você sabe, você tem a fama, né, que é o reconhecimento, você tem o dinheiro, que é você ser recompensado, e você tem o poder, que é você ser obedecido. E o marketing entra aqui. Você vai chegar para aquele teu chefe e usar a sua influência, ele vai te obedecer, vai te promover, vai te dar mais dinheiro, vai te colocar numa posição de trabalho melhor, né? Dependendo do nível que você tem. Eu sou fascinado por esse negócio, eu tenho que estudar mais até, porque eu chego uma hora na vida que eu vi e falei, caralho, esse caminho aqui do conhecimento, de resolver problema, dessas coisas, ele é legal. Só que ele me leva até aqui, ó. Depois daqui para cima, outras habilidades que tem que desenvolver, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito essa mentalidade anti-dinheiro, aquela história, né? O cara se vendeu. Porra, que bom, isso aí devia ser um elogio. Na cultura brasileira é um crime o cara vender. Então, você abrir a mente para isso, né, te possibilita melhorar os seus resultados na própria vida ali. É claro que é difícil, mano. O cara que é marqueteiro, vendedor natural, ele já tem um dom natural de fazer isso, de convencer as outras pessoas. A gente às vezes está na área de tecnologia, a área mais assim hard skill, justamente porque a gente não tem essa soft skill aí de convencer as outras pessoas, então a gente vai mais para esse caminho. Mas isso não quer dizer que a gente não possa desenvolver, né, essas habilidades, às vezes fazer um curso, fazer alguma formação, ler a respeito disso, ver vídeos, ver conteúdos, né. Para mim, o que me ajudou muito a abrir minha mente foi o movimento dos coaches aí dos anos 2018, 2019, mais ou menos a época que eu me aposentei, né, eu falo, que eu tirei aquela ideia de trabalho do centro da vida, e enfim. E esses conteúdos Primo Rico, o próprio Pablo Marçal hoje é um cara que faz um trabalho bem interessante nessa área de abrir a mente das pessoas. Essa própria questão aqui do trabalho 4 horas por semana também fala um pouco disso, né, mas é mais ou menos uma ideia assim, que a primeira coisa que tem que fazer para poder chegar nisso, né, é não achar que essas coisas são erradas, tá ligado? Tipo assim, ai que feio, o cara vende, ele é vendedor, ele puxa saco. Você tem que começar a achar isso aí bonito, falar, pô, o cara é vendedor, ele ganha um dinheirão, ele tem uma Ferrari, que nem o Marçal tem Ferrari, não sei quantas aeronaves. Você começa a achar isso aí legal, e aí você vê os métodos que a pessoa usa, né, e aí de uma maneira ou de outra, se você parar pra pensar, toda essa mentalidade que transforma a gente, faz a gente mudar de ideia, né, claro que aí é um norte, né, você muda de ideia, esse primeiro ponto é isso, você não achar que ganhar dinheiro e vender é errado.
Aí você já vai, se você achar isso errado, você naturalmente vai se afastar dessas coisas. A partir do momento que você não acha errado, ou você já começa a ver com outros olhos. Aí quando você chega no ponto, você vê que é o certo a se fazer, né? Dentro dessa filosofia, você tem isso. Como é que você ganha dinheiro? Servindo aos outros. Quanto mais você entregar às pessoas o que elas querem, o que elas desejam, não é o que elas precisam. Precisar é mentalidade escassa, né? Tipo assim, o que a pessoa precisa? Precisa de 3 litros de água, 2.700 calorias, um lugar para dormir quente. É isso que a pessoa precisa. Não estou falando de necessidade, estou falando de desejo. O que as pessoas desejam e aí você poder fornecer isso para elas. É claro que isso aí é uma ciência à parte, né? Um negócio assim que é dificílimo você saber o que a pessoa deseja, é atender os desejos do mercado, né? Tanto no ponto de identificar, né? São 2 habilidades. A primeira é você ser capaz de identificar uma necessidade de mercado. E a segunda é você ser capaz de suprir aquela necessidade de mercado. Pode ser software, pode ser um curso, pode ser conteúdo, pode ser você chegar na entrevista ali e saber falar exatamente o que o RH quer ouvir, saber exatamente o que você precisa para passar num processo seletivo, né? No próprio trabalho também, para quem você precisa mostrar o trabalho que você fez, né? Tem até a historinha de marketing muito famosa, né? Que é a galinha e pata botam ovo, né? Marketing. Vamos ver se eu acho aqui um meme sobre isso. Mas é uma historinha muito simples, ó. Você é uma pata ou uma galinha? Tá ligado? O que isso quer dizer? Que a pata, ela bota o ovo melhor, mais nutritivo, mais saboroso. O ovo da pata é muito melhor que o ovo da galinha. Só que a pata, ela bota aquele ovo bom dela e fica quietinha. Ela não fala nada. Agora a galinha põe os ovos meia boca dela e faz aquele puta escândalo. Resultado, todo mundo consome o ovo da galinha. Ninguém consome o ovo da pata, né? E aí essa parábola, ela é muito interessante, porque é o que a gente mais vê. Às vezes você vê gente muito boa tecnicamente, mas que não sabe vender. E aí acaba tendo esse prejuízo na carreira, né? Você não precisa ser que nem eu, vamos brincar aqui, o Pablo Marçal lá, que é o cara que é bom de vender e muita gente xinga ele, fala que ele vende e não entrega, né? Então não precisa ser o Marçal. Você pode ser um cara do meio termo, um cara que sabe entregar as coisas e sabe vender. Se você for uma pata aqui que já faz bons ovos, se você souber vender um pouquinho, já era, porque o seu produto é bom. Você não precisa daquele marketing agressivo, né? Que nem a galinha. A galinha precisa gritar e berrar porque o ovo dela é pior do que o da pata. Agora a pata, se ela fizer um barulhinho, pronto, todo mundo já vai consumir o ovo dela, né? Então a lição aqui, indo bem concordando com o que o Infolab fala aí, é a importância dessas tais de soft skills que a gente chama, né? Que a gente pode falar aqui da habilidade de vender, habilidade de mostrar serviço, habilidade de comunicar, né? E para te ajudar nisso, cara, eu tenho aqui no curso da Rocket City, ó, a Rocket City, que é a melhor escola de tecnologia hoje, né? Temos aqui as formações individuais, especificamente uma formação em soft skill, para poder te ajudar, né? Isso aqui tanto para a hora de você passar no processo seletivo, você saber lidar ali no dia a dia nas reuniões, mas também para você saber mostrar o seu trabalho ali, fazer uma boa comunicação da importância do seu trabalho, para que as pessoas que tomam decisão, que estão acima ali, falam, opa, esse cara aqui vale mais dinheiro, vou dar mais dinheiro para ele, vou colocar ele num trabalho melhor aqui, vou deixar ele trabalhar 100% remoto, né? Por apenas R$ 987 você faz essa formação em soft skills aqui na Rocket City. Eu tô deixando o link aqui para você, né? E aí vai te ajudar bastante na sua carreira, tá certo? Para que você seja capaz aí de comunicar melhor os resultados que você faz ali no seu dia a dia de trabalho, né? O mundo não vai olhar para você e falar, olha, você fez um bom trabalho, você merece uma promoção. O mundo precisa que você chegue dele, bata no peito e fale, eu fiz um bom trabalho, cadê a minha promoção? Então, se você não fizer isso, você vai se frustrar porque vai chegar um cara que não entende nada e é um pouco mais extrovertido e vai tomar sua vaga. Então, esse é o conselho de crescimento e aí você vai fazendo suas coisas e vai divulgando e vai mostrando, mostre o seu trabalho. Ah, tem o LinkedIn, tem tudo. Pegue, publique, marque quem tem que marcar. Fala, pessoal, olha só, isso aqui é a entrega. Mas também sem nunca perder a humildade, né? Nunca pisar no coleguinha que está do lado. Então, o conselho que vem funcionado comigo na minha vida é faça o teu certo, né? Tenha ética, né? E procure ler bastante, procure entender as coisas à sua volta, né? Uma vez que você gosta das coisas, eu espero que pelo menos um pouco, se você vai trabalhar com tecnologia, um pouco você goste. Então vale muito a pena gastar 15 minutos entendendo por que uma query tá demorando mais que a outra. Uma coisa é você apagar o incêndio,
Outra coisa é você apagar um incêndio, tirar 15 minutos e falar, cara, resolvi. Agora por quê? Como que isso funciona? Eu acho que essa tática aí eu vou começar a aplicar esse conselho dele dos 15 minutos para os casos que eu não souber, né? Eu, a princípio, sou a favor, assim, tá funcionando, vai pro próximo problema, nem perde tempo com essa parada aí. Mas, o que é aquilo? Você vai perder 3 dias, né? Fazendo negócio. Agora, perder 15 minutos, eu acho que tá perfeito. Tá bem bonita essa dica aí do Infolab, tá ligado? Concordo plenamente, assina embaixo. Essa é a dica que eu aprendi com um dev bem sênior que trabalha comigo, que a gente até brinca com ele que ele quer entender tudo. E assim, o nível do cara é alto demais. Então, esse é um comportamento que eu sei que mantém esse nível dele. Porque tudo que acontece, ele para 15 minutos e fala, pera, a gente resolveu, mas agora eu vou procurar entender o que está acontecendo aqui. E isso é uma atitude que, se você tiver no teu dia a dia, você vai descobrir que as coisas vão ficando mais fáceis, porque a sua cabeça, obviamente, ela vai aprendendo, né? Outra dica que eu tenho é sobre o trabalho em si. Você entrou no trabalho e você gosta do que você faz, né? Então só não se emocione tanto, não se vislumbre tanto. Sei que quando a gente é jovem a gente quer mudar o mundo, só que as coisas têm a hora certa de acontecer. Esse negócio de mudar o mundo também é perda de tempo, né? A gente tem que buscar mudar a nossa vida, tá ligado? Mudou sua vida, já tá bom. O mundo é grande demais, é gente demais, é problema demais. Cada um quer uma coisa. Às vezes você vai sugerir uma mudança no mundo, o pessoal fala, não, mas eu quero esse jeito que tá melhor pra mim. Então foda-se o mundo, velho. Focar na sua vida, resolver seus próprios problemas ali, você e os seus, as pessoas que se importam, e o mundo que siga o caminho dele aí. Eles não vão acontecer porque você chegou e falou, não, vamos reescrever esse sistema que está aqui desde 2006. Eu sei que é uma coisa, para quem já está na estrada, é um negócio mais banal, mas não se emocione, vá com calma. Se você acha que algo precisa ser melhorado, vá construindo um alicerce primeiro, para depois melhorar. Por fim... Ótima dica, concordo plenamente. Isso aí também é uma ilusão que eu acho que eu vejo muita gente ter. Você não vai... O bom de trabalhar em empresa grande é isso, né? Uma empresa grande você nunca vai mudar as coisas dela, sabe? É só você chegar, fazer seu trampo, pegar sua grana e acabou, né? Se você ficar muito com essa ideia de querer mudar as coisas, você vai acabar se frustrando. É um perfil que eu vejo várias vezes na carreira passar por isso. O cara às vezes é contratado e entra na empresa, acha que vai mudar lá. Você não vai mudar porra nenhuma, meu filho. Você vai fazer seu trabalho. Às vezes é conta de fazer seu trabalho, você já tá muito acima da média, né? Claro, se você tiver uma empresa menor, alguma situação assim, ou se você tiver um cargo grande com responsabilidades e poder, essas coisas, beleza, você vai conseguir mesmo. Agora você é um reles programador, sabe, jovem aí, nível júnior, pleno, estagiário, o cara nunca vai mudar o sistema dele, porque é aquela lógica da grana, né? O cara que é dono da empresa é o seguinte, ele tem um dinheiro que ele gasta com você e aquele sistema que você faz põe dinheiro no bolso dele. E aí a cabeça é simples, eu tenho um sistema aqui que tá me gerando 1 milhão por mês aqui, ou por ano, sei lá que seja, e ele tá aí funcionando. Para que eu vou gastar desse dinheiro que ele tá gerando, eu vou gastar dinheiro para fazer uma outra coisa, se isso aqui já funciona, né? A gente tem que pensar sempre o software assim, ele é uma ferramenta, é um negócio que tá lá, tá rodando e tá pondo dinheiro no bolso da empresa. Ele pode não ser o melhor do mundo, mas também você não vai querer que na nossa vida poucas coisas são as melhores do mundo, né? Então para a empresa é isso também, às vezes não vale a pena. Você pode achar que você vai fazer um sistema novo, mudar a forma de alguma coisa ali, usar uma outra tecnologia, tudo bem, tecnologicamente pode ser que você tenha um sistema melhor, mas o custo daquilo não vai compensar para a empresa, né? Porque ela pensa, para que eu vou gastar aqui milhões para refazer um sistema que hoje já está funcionando e já está me dando receita? Não faz tanto sentido, né? Eu gostaria de frisar que esse canal aqui, ele vai servir para compartilhar conhecimento, e eu não pretendo vender coisa exclusiva aqui. Eu não vai ter área de olha, isso aqui só quem assina, isso aqui só quem está pagando. Talvez no futuro eu coloque algum link para doação, para quem quiser ajudar ou continuar fazendo isso aqui, mas o conteúdo é gratuito e sempre será. Eu acho que farmar dinheiro em cima de quem quer um conceitinho básico, eu não acho uma atitude tão correta. Se você faz ou quer fazer, tudo bem, mas eu não acho. Então vai contra algo que eu acredito. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Então esse é o conteúdo aí do nosso queridíssimo, eu esqueci o nome dele, mano, Finn
Infilab, né? Muito interessante aí, curti, né? Bom, o único ponto aqui que eu queria adicionar aqui nessa questão, né? Que eu sempre, quando eu falo a respeito disso, até um aprendizado que eu tive a duras penas na minha vida e que hoje transformou minha vida, eu vivo da forma que eu vivo por causa disso. Se eu tivesse tomado essa decisão, seria diferente, seria sobre a parte de grana, né? Você que tá iniciando sua carreira aí, mano, tenta guardar uma parte boa aí da sua grana, investir, estudar essas paradas, pra quê? Porque aí, na minha idade, você não precisa mais trabalhar, né? Foi a conta que eu fiz. Se eu tivesse investido aí, no meu caso aqui, 50% de tudo que eu ganhei, lembrando que os primeiros anos da carreira eu morava com os pais e tudo mais. Hoje em dia ainda aqui, moro com sogra, com sogro. Então eu nunca fui, não tenho filho, essas coisas, né? Então eu nunca fui esse cara de ter muitas obrigações financeiras. Ainda assim eu sempre torrei muito dinheiro, de modo que eu não guardei nada e ainda fiz dívida. Então nessa parte financeira da sua carreira, tente fazer investimentos, mano. Só que não vai nessa de 10% não, que é pouco. Tem que guardar pelo menos 50%. Se eu tivesse guardado 50% e pelo menos empatado com a inflação, hoje só de juro aí eu já ganharia mais do que o que eu ganho, né? Porque eu fiz uma conta recente aí, somando salário, essas coisas, dá coisa de 2 milhões e pouco, né? Metade disso, 1 milhão e pouco. Aí você põe ali o rendimento, dá 6, 7 mil aí. Talvez não seja mais do que eu ganho de nativo, mas eu poderia ganhar uns 6, 7 mil aí por mês sem fazer nada. Pode ser você também, quando você tiver com 30 e poucos anos. Você vê, 18 anos de carreira, já dava para eu ter uma renda ali quase igual à minha renda ativa hoje, que é mais ou menos 9 mil líquido, sem trabalhar. Então eu poderia estar já bem pertinho da minha aposentadoria, se eu tivesse feito isso, né? Lembrando que, né? Olha só que interessante, hoje eu ganho 9 mil e eu gasto 9 mil. Se eu tivesse o hábito de guardar metade, eu não precisaria de 9 mil, eu precisaria de 4.500. Então eu já estaria aposentado há muito tempo. Porque eu já estaria com uma renda passiva maior do que o meu gasto mensal ali que eu faço, né? Claro que aí tem freela, tem bico, teve pandemia também, que dá para você pegar vários projetos, essas coisas. Então seria esse conselho que eu te daria aí para você que está começando aí os seus primeiros anos de carreira. Vamos ver a galera que está aqui na live. Então 86% concorda com os conselhos, como eu também concordo. Só dei uma pontuada nas paradas ali, né? Tenta também, mas acho que essa mentalidade anti-grana também não ajuda muito a gente. Eu fui assim muito tempo na minha carreira também, e meio que eu trabalhava muito e não aproveitava as paradas. Depois que eu mudei a minha ideia de grana, dessas coisas, e achar que vale a pena tudo que você puder fazer para ganhar um dinheirinho, monetizar a sua vida, né? Transformar essas paradas, começar a achar que ganhar dinheiro é uma recompensa por fazer o certo e contribuir com o outro. Essa mentalidade também me ajudou bastante. Eu acho que pode te ajudar também, né? Porque no Brasil a gente tem essa cultura da culpa, né? Tem muita gente que vê o dinheiro como quase como uma maldição, né? E quando você vai ver as raízes históricas que estão por trás disso, é muito interessante. No catolicismo, por exemplo, você tem duas vertentes. Você tem uma vertente que é essa mesmo, do voto de pobreza, dos franciscanos, dessa galera. E aí você tem outra vertente que não, tem outra vertente que vê, falando do catolicismo, que é a minha religião, né? Que vê o dinheiro como uma bênção de Deus, né? Você olha lá para trás, nas escrituras bíblicas, lá a promessa de Deus ao seu povo sempre foi prosperidade, enriquecimento, crescimento financeiro, né? Então, esse mindset eu acho que é o início de tudo. Se você é uma pessoa que hoje acha que ganhar dinheiro é uma coisa errada, é a primeira coisa que você tem que mudar na sua vida, assim, para você ter mais resultado de carreira. Porque se você acha que ganhar dinheiro é errado, você vai fazer tudo para não ganhar dinheiro, mesmo inconscientemente, e vai ficar nessa posição que você vai achar que a servidão é mais importante do que o reconhecimento e a recompensa, né? Você vai achar que você deve só contribuir. E isso é um problema, não é só contribuir, você tem que ter o retorno também. É assim que funciona o mercado, né? A lógica de mercado, a diferença entre a pessoa que trabalha muito e não tem resultado e a pessoa que trabalha pouco e tem resultado, às vezes é uma mudança de chavinha que você tem que fazer. Você entender que ganhar dinheiro é o certo a se fazer. Você está sendo recompensado por algo que você fez para outras pessoas, né? Então por aqui 85% concordando com os conselhos, né? Vamos ver o que a galera tá falando nos comentários, ó. O Márcio Lopes falando aqui que Tesouro Direto Selic é a arma que resta para o pobre trabalhador, né? Pois é um caminho de investimento, né? Então, tenho minhas críticas a esse negócio, mas não deixe de reconhecer que de fato investir é importantíssimo, né? O cara, se eu tivesse investido, né? Eu ia falar, por que você não investe hoje em dia, né? Pois é, né? Pois é, a hora a gente chega lá. Então, a Cláudia Lopes perguntando o que eu acho do Delphi, se é possível ganhar bastante dinheiro com ele, né? O Delphi, eu não vejo muita coisa dele sendo feita, não vejo muita vaga. Então, na minha visão aqui, na minha perspectiva, ponto de vista de um programador Java, eu não acho bom o Delphi, tá? A gente pode até fazer uma pesquisa aqui rápida. Vamos entrar aqui no LinkedIn e vamos ver se temos vagas, né? Vagas de Delphi, né? Acho que aqui é a melhor forma da gente fazer um levantamento rápido a respeito disso, ó.
Delphi. Cadê? Vamos ver aqui, ó, vagas. Tem aqui quantas vagas tem? 40 vagas de Delphi no Brasil, né? Se a gente pegar Java, por exemplo, Java, vagas 24 mil. Então você tem 40, né, para 24 mil. Se você pegar aqui, por exemplo, calculadora, pega a calculadora aqui, quantas mil? 24 mil dividido por 40. Então você tem 600 vezes mais vagas de Java do que de Delphi. Então Delphi, infelizmente, não serve pra muita coisa não, tá ligado? Ó, o Celso Fernando, ele já tá nessa de guardar dinheiro, ó, 5 anos daqui a pouco para aposentar com 30. Se quiser, né? Mas não vai trabalhar. Vai trabalhar até pelo menos os 50, né? Não, mas a hora que você chegar nos 30, você vai ver. Aí você muda a cabeça também e não trabalha mais, não. O Rosane falando que não gosta disso nos brasileiros, né? Fazer dinheiro dá sentimento de culpa nesse país. Pois é, a nossa cultura é muito pró. O Babo Marçal que fala isso, né? Talvez por isso ele seja tão odiado. Ele fala que o brasileiro tem a mente de miserável, assim, que gosta. Aquela história, né, mano? Um país onde o camarada ser playboy é xingamento e ser guerreiro é elogio, já mostra claramente isso. O playboy é o camarada que tem dinheiro, não trabalha e vive bem pra caralho. O guerreiro é o cara que morre numa guerra pra manter um político no poder. Ou seja, o guerreiro nem tá numa causa nobre, não, ele tá mantendo um político no poder. Então você veja que essa mentalidade é foda, mano. Aí esse é o problema também de você não gostar de coach. Se você não gostar de coach, você perde a oportunidade de abrir a sua mente para essa outra ideia, essa outra forma de ver o mundo, né? Que basicamente é isso, mano. Você vai estar fazendo um negócio aqui pra pessoa, a pessoa tá te dando dinheiro, é uma troca. Ela ficou mais feliz com aquela coisa que você fez para ela e você ficou mais feliz com o dinheiro que você ganhou. É um negócio muito bonito, muito interessante e que transforma as vidas, né? O que mais que a galera tá falando? O Márcio Guilherme falando para ver C#. Vamos ver quantas vagas de C# a gente tem aqui. C#. Vamos puxar aqui, ó. C#, né? Aqui, ó. Tem 3.900 resultados, né? Então o Java tá quase 8 vezes mais do que C#, né? Tá sendo assim, por esse levantamento rápido aqui, né? De vagas do LinkedIn. Que mais que a gente tá falando aqui? O Caminho Marcial falando que ele não disse ganhar grana é errado, né? Ele disse que ganhar grana fazendo coisa errada é errado, né? Então, mas aí que tá, né, mano? Eu não sei. O que seria uma coisa errada, né? Tipo assim, isso aí também é bem relativo, né? Você está vendendo, por exemplo, ele falou o exemplo de fazer um curso. Não, fazer um curso não é uma coisa errada. Você está fazendo conhecimento e está vendendo, recebendo por aquilo, né? Eu não vejo nada de errado nisso. Agora a pessoa vir e apontar uma arma para você tomar seu dinheiro, o governo te ameaçar de te prender se você não pagar imposto, eu acho errado. Mas aí também você pode parar para pensar a respeito disso, né? Eu penso assim, né? No limite das coisas, se você tá tendo, assim, você não tá, na minha perspectiva é o seguinte: você não tá obrigando ninguém a fazer nada. Por exemplo, você não tá pondo a arma na cara da pessoa para ela comprar seu dinheiro. Não tá errado o que você tá fazendo, seja lá o que for. Se você não tá obrigando ninguém a comprar de você e a pessoa tá comprando, acabou, né? Na minha visão é isso. Mas aí cada um vai ter o seu nível, né? E aí até chegando nesse extremo, né? Você pode ter esse extremo de cá, que é assim, se você tá ganhando dinheiro, tá certo. Vamos dizer assim, é o extremo da parada. Você tá fazendo certo, aí estão te dando dinheiro. Aquela ideia de que o dinheiro é o elogio mais sincero que existe, né? Então, se você tá entrando grana, tá certo. Isso aí é um extremo. O outro extremo é, se tá entrando grana, tá errado. Aquela história de que o cara melhora de vida, o cara fez o que tá virando traficante. A pessoa só consegue enxergar que a pessoa consegue ganhar dinheiro fazendo alguma coisa errada, né? Então, isso aí é um ponto também. O que é errado, né? O que é o certo, o que é o errado. Às vezes pode variar e... não sei, mano. Eu nem penso tanto nisso mais hoje em dia. Hoje eu penso em termos de se uma coisa é boa ou não, né? Assim, falando bem filosoficamente pensando aqui, né? Olha, tem tal coisa acontecendo. Ela é boa? Se ela é boa, mano, acabou. Eu nunca vou ter culpa por uma coisa boa. Foda-se, é boa, eu vou abraçar e vou aproveitar. A coisa é ruim, aí eu vou tentar me desviar daquela coisa e tal, né? Meio que nem tão preocupado com essa questão. Claro, porque para nós aqui, pessoas comuns, né? Que não somos pessoas criminosas, violentas, essas coisas, a gente já tem um padrão moral bem elevado, né? De certa forma, qualquer coisa que você aí esteja fazendo aí, você que tá vendo no chat, a gente não tá fazendo coisas violentas, prejudicando outras pessoas, obrigando as pessoas a fazer qualquer coisa, até porque em muitos casos nem poder para isso a gente tem, né?
Então, dentro da nossa esfera de ação ali, das coisas que a gente faz, dados as nossas ações e os frutos que a gente colhe, se esses frutos são bons, é só aproveitar, velho. E se o fruto for ruim também, se você tiver um jeito de se desviar dele, eu acho muito válido, tá ligado? Não é tanto essa preocupação com mérito, se é certo, se é errado, mas se é bom ou é ruim o fruto. Se o fruto é bom, mano, só curte, aproveita e já era, tá ligado? Então, mano, esse foi o nosso tema aqui, né? Pra você que viu o vídeo até aqui, eu vou deixar um card, ó, mostrando pra você aqui quanto dinheiro eu já fiz, né, como programador. Pra você que tá vendo no corte, né? Onde eu mostro aí ano a ano, cargo a cargo, tudo mais, né? Que eu fiz pra chegar nesse valor aí na época de 2,5 milhões, acho que foi aí até a época, acho que era 17 anos, mais ou menos, né? Depois a gente pode ir atualizando esse conteúdo, né? E deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que tinha mais um tema aqui pra gente falar. Peraí, mano. Não, isso aqui é outro tema, então encerramos esse tema.